E mais uma vez o Iraque encontra-se em situação de convulsão social. Podemos dizer que o país está em chamas e mais uma vez é uma questão religiosa. Parece que o país vive uma espécie de assombração do fantasma de Saddam Hussein, que volta depois da ocupação americana em 2003, que podemos dizer acabou com o país. Para você entender tudo o que está acontecendo no Iraque, acompanhe aí o episódio de hoje. Atualiza aí! Fala galera, Toby na área com mais um Atualiza aí no ar. E antes da gente ir pro assunto, deixa eu te pedir, você que gosta do canal, por favor, botãozão vermelho aqui embaixo, se inscreva dando aquela moral e claro, clica aí no like para ajudar o YouTube a recomendar esse canal e esse vídeo para mais pessoas. Tamo junto? Bora então pro assunto de hoje, assunto muito importante da geopolítica internacional, mais um problema naquele barril de pólvora que é quem? Sempre ele, o Oriente Médio. E hoje o assunto é sobre o Iraque. Manchete aí do G1, que diz assim no seu título: sobe para 22 o número de mortes no Iraque após renúncia de líder xiita. Para você poder entender tudo que rola no Iraque, eu vou precisar contar um pouco sobre a história do Iraque, como as coisas acontecem no país, principalmente a divisão da população em relação à religião. Mas antes, vamos aí para as letrinhas pequenas para a gente entender o que está acontecendo. Subiu para 22 o número de mortes em enfrentamentos entre grupos xiitas em Bagdá, capital do Iraque, né? No Iraque, nessa terça-feira 30, o conflito acontece após o clérigo xiita Moqtada al-Sadr, o político mais influente do país, anunciar na segunda-feira 29 que deixaria a vida política após não conseguir formar governo para comandar o país. Segundo parágrafo aí, Sadr, que foi buscado pelos Estados Unidos por se opor à ocupação norte-americana no país, venceu as eleições realizadas no Iraque em outubro de 2021, mas não conseguiu apoio de outros partidos para formar governo, como exige a legislação do Iraque. Desde então, o país é governado por um primeiro-ministro interino. Bom, então vamos lá, essa é a manchete. Essa é a situação, mas você precisa da explicação para entender por que dessa convulsão social. Então eu vou colocar um mapinha aí na tela para você identificar onde fica o Iraque. Provavelmente você já ouviu falar, mas talvez não saiba onde fica. Então vamos lá, o Iraque fica aqui, ó, nessa região da Ásia, conhecida como o Oriente Médio, que eu vou dar um zoom aí para você ver melhor aí os países com qual o Iraque faz fronteira. O Iraque é esse país aí que está marcado de vermelho e que vai ficar piscando aí na tela para você. Para você entender bem a situação do Iraque, por que das mortes e agora dessa convulsão social, aliás, mais uma vez, a questão é a seguinte: o Iraque é um país que foi criado de forma artificial no final da Primeira Guerra Mundial. O território era comandado pelo Império Turco-Otomano, que perde a Primeira Guerra Mundial e depois passa a ficar sob domínio do Império Britânico, que cria artificialmente esse país, mas deixa dentro daquele território povos que são muito diferentes. Vamos lá. Primeiro, nós temos o povo iraquiano, que é de predominância de etnia árabe, mas de duas religiões diferentes. Quer dizer, na verdade é a mesma religião, é o Islã, mas de duas vertentes diferentes. Nós temos ali os muçulmanos sunitas, que são a maioria, aliás, eles são a maioria no mundo como um todo e também são a maioria no Iraque. E tem a minoria que é xiita, que é uma outra vertente do Islã. Para a gente fazer uma comparação bem simples para você que talvez nunca tenha ouvido falar das divisões aí do Islã, pensa no seguinte: a maior parte da população brasileira é cristã e dentro do cristianismo existem duas principais ramificações: os católicos de um lado e os protestantes, que nós chamamos aqui popularmente de evangélicos. Vamos imaginar que é algo parecido com isso que acontece lá no Iraque. E para piorar toda essa problemática que é religiosa, existe um povo que mora dentro do Iraque que não é de ascendência árabe. Estou falando dos curdos, que é uma outra etnia. É um povo que vive aqui, ó, no norte do Iraque. Os curdos vivem num pedaço do Iraque, um grande pedaço do Irã, um pedaço maior ainda da Turquia e um pedacinho da Síria. Eles moram num território chamado de Kurdistão, mas é um território que tem esse nome, mas é um país que não existe, tá? O Kurdistão é uma área que não é soberana e ocupa esses territórios que eu falei. A população que vive no Iraque vive num lugar histórico, né? No Iraque parte do Iraque surgiu a população, a civilização Mesopotâmia, uma das mais antigas de toda a história da humanidade, que fica exatamente entre o rio Tigre
é o Rio Eufrates. É um dos países mais ricos em petróleo do mundo e foi exatamente isso que gerou a cobiça dos Estados Unidos e que fez que lá nos anos 90 os Estados Unidos movessem uma guerra contra o Iraque, que ficou conhecido como Guerra do Golfo, e depois, em 2003, com o presidente George W. Bush, a invasão do Iraque, a segunda invasão do Iraque, que destruiu completamente o país e o país ainda vive resquícios dessa destruição. O que acontece? Rapidamente aqui, nos anos 80, o Iraque enfrentou uma guerra de quase 10 anos contra o seu vizinho, o Irã, que também é muçulmano. Agora, olha a questão. A população iraniana, embora muçulmana, ela não é árabe, ela é persa, é uma outra etnia. O Império Persa, que já dominou vastas terras, vastas áreas. E aí o que vai acontecer? Essa guerra meio que acabou sem um vencedor. Basicamente o que aconteceu foi que os dois lados se desgastaram muito e nessa época os Estados Unidos apoiavam o Iraque, porque o Irã fez uma revolução lá nos anos 70, a Revolução Iraniana, e colocaram no país, instituíram no país uma teocracia, que é um sistema político onde as regras políticas estão muito associadas à questão religiosa. Então, por esse motivo, os Estados Unidos acabam apoiando o Iraque. A guerra acaba meio que sem nenhum vencedor, mas com os dois países empobrecidos. O que o Saddam Hussein faz? Saddam Hussein era o líder do país, um ditador. Mas não é um ditadorzinho, não, é um ditadorzão, ali na acepção total e completa da palavra, que promoveu aí o extermínio de muitos povos, principalmente dos seus opositores. O Saddam Hussein, ele era sunita, e o que ele fazia? Perseguia duas minorias que existiam no seu país. A minoria xiita, que é iraquiana, que é árabe, mas de outra vertente da religião, e também perseguia a minoria curda, que mora nesse territóriozinho ao norte que eu falei, chamado de Kurdistão. O que vai acontecer? Ele, para poder conseguir aí dinheiro para reconstruir o país, acaba invadindo um país que é vizinho, que é esse daqui, ó, o Kuwait, país também riquíssimo em petróleo, e é exatamente essa questão que gera a primeira guerra do Iraque, anos 90, conhecida como Guerra do Golfo. Os Estados Unidos vai lá, com mais de 500 mil de soldados, bombardeia o Iraque, destrói o país, contudo, não consegue remover do cargo de presidente ou de ditador o Saddam Hussein. Quem era o presidente dos Estados Unidos na época? George Bush. Grava esse nome porque é importante. Anos depois, em 2003, dentro de uma política de guerra ao terror, uma vez que tinha rolado o atentado de 11 de setembro lá em 2001, os Estados Unidos já estavam em um conflito dentro do Afeganistão. O novo presidente americano, olha o nome dele, George W. Bush. Pegou aí a similaridade dos nomes? George W. Bush, presidente dos Estados Unidos dos anos 2000, é filho de George Bush, presidente dos Estados Unidos nos anos 90. Então, pai e filho aí que governaram o país. E detalhe, quase que teve um terceiro, tá? O Ted Bush, que foi governador do Texas. Então, quase rolou aí mais um presidente americano da mesma família. Já imaginou? Bom, mas continuando aqui o nosso assunto. Então, nesse contexto de guerra ao terror, o George W. Bush invade o Iraque. Contudo, neste momento, ele não tem apoio das Nações Unidas e ele cria uma fake news, ele cria uma mentira. A mentira era muito simples. Buscar as armas de destruição em massa que o Saddam Hussein provavelmente teria. Armas biológicas, armas químicas e principalmente a possibilidade do Iraque ter armas nucleares, e isso faria do Iraque uma ameaça ao mundo livre, ao mundo ocidental. O que ficou comprovado claramente que isso era uma mentira. Os Estados Unidos entrou, passou mais de 10 anos no Iraque, conseguiram capturar o Saddam Hussein, mas isso já no outro governo, já no governo de Barack Obama. Agora se liga, não, Barack Obama? Não, acho que ainda foi no do Bush. Acho que, não, foi no Bush, certeza. No Barack Obama foi o Osama Bin Laden. E aí, o que aconteceu? Os Estados Unidos destruíram completamente o país. Toda a infraestrutura iraquiana foi destruída, toda a organização política do Iraque foi desarticulada. E aí, vamos voltar aqui para a primeira imagem, onde tem a manchete, para você ter uma ideia do que aconteceu e depois a gente volta na manchete. Olha só, esse aqui é o líder Saddam Hussein, que foi o grande líder iraquiano durante o século XX, embora um ditador.
Esse cara, ele conseguiu manter o Iraque unido. Você percebeu que o Iraque tem aí vários problemas, questões étnicas e religiosas. Xiitas, sunitas e curdos vivendo no mesmo território. Esse cara conseguiu, de certa forma, manter o país unido até em relativa paz. Sabe por quê? Porque ele era um ditador tão sanguinário que a população do Iraque tinha tanto medo, mas tanto medo do Saddam Hussein, da sua política e principalmente da sua polícia, que a população se mantinha em estado de obediência, digamos assim. Com a morte do Saddam Hussein, ele foi capturado pelos Estados Unidos, foi entregue a autoridades iraquianas, foi julgado, condenado à morte por enforcamento. Foi o que aconteceu com ele. Ele foi enforcado e o que aconteceu no Iraque? Abre um vácuo de poder. O Saddam Hussein tinha muitos inimigos, inclusive a família desse cidadão aqui, que é exatamente o foco da manchete, o Muqtada al-Sadr. A família dele foi perseguida, ele teve pai, irmão, sogro, todos perseguidos e assassinados aqui pelo regime do Saddam Hussein. E ele, acreditem, ele é xiita, ele faz parte da minoria da população do Iraque. Mas como ele é um líder carismático e, digamos, pragmático, ele faz acordo com quem precisar para chegar ao poder e governar. Ele chegou a fazer acordo com os sunitas e até mesmo se aproximou da Arábia Saudita, que é o principal país sunita, muçulmano sunita do mundo. E com isso ele conseguiu aí durante algum tempo se tornar o principal líder político no Iraque. Chegamos até aqui? Tá entendendo? Agora se liga o que vai acontecer. Ele é um cara sanguinário também, ele também tem aí ele é bastante autoritário, digamos assim. E ele tem milícias dentro do Iraque. Milícias, aliás, parece que está virando praxe, né, no mundo, em alguns lugares, milícias. E aí, o que vai acontecer? Ele coordenou o Iraque durante bastante tempo com mãos de ferro, porque ele conseguiu fazer aí uma ampla aliança. Recentemente, houve eleição no Iraque novamente, ele vence as eleições, só que ele não consegue apoio de vários partidos para compor uma coalizão para poder governar o Iraque. Lembrando que ele é xiita, membro da minoria. Sabe o que ele fez? Ele simplesmente falou que iria sair da vida pública. E olha o que aconteceu. Quando ele diz que vai sair da vida pública, os seus apoiadores, de maneira extremamente radical, tomam as ruas de Bagdá, Bagdá que é a capital do Iraque, e simplesmente invadem o parlamento, depois vão invadir a casa, né, do líder do executivo, do primeiro-ministro, inclusive vão entrar na piscina, vão tomar banho na piscina, tudo em apoio ao Muqtada al-Sadr, para que ele não saia do governo. Por quê? O seu gado, digamos assim, aí não estou fazendo nenhuma analogia, nenhuma correspondência a ninguém aqui, tá? Meramente aí uma fala, mas vamos dizer, o gado que segue cegamente esse líder aí, eles tomaram o poder, só que o que acontece? Tomaram o poder? Não. Tomaram a região. O que acontece é que do lado de fora da casa do líder do executivo, o que acontecia é que outros xiitas que não apoiam o Muqtada al-Sadr, até porque apoiam o Irã, que eu mostrei lá no mapinha para você, o Irã é o único país de maioria xiita do mundo. Então, dentro do Iraque, os xiitas se dividem em dois grupos. Os xiitas que apoiam o Muqtada al-Sadr, esse da imagem, e os xiitas que são meio que levados e guiados pelo Irã, pelo Ayatollah iraniano. O Ayatollah é o líder religioso e político do Irã, país vizinho que não é árabe, é persa. E aí o que vai acontecer? Eles se engalfinharam no meio da rua e como você viu aí na manchete, 22 mortos, isso na hora da manchete, mas já tem mais do que isso. O Iraque, mais uma vez, nessa convulsão social e mais uma vez uma questão envolvendo aí grupos religiosos. E nesse caso até o mesmo grupo, para ver quem é que vai ficar no poder. Se os xiitas, que são apoiadores do Muqtada al-Sadr, ou aqueles xiitas que são ligados à vertente iraniana e persa. A grande questão é que com a saída do Saddam Hussein, mesmo que de forma, ele era um ditador, ele era autoritário, o vácuo de poder se constituiu e nunca mais, desde que os Estados Unidos entraram no Iraque devido a uma fake news no ano de 2003, o Iraque nunca mais conseguiu se erguer. Aliás, Iraque que foi palco de grandes conflitos lá com o Estado Islâmico, que hoje já não se ouve mais falar, mas que foi muito atuante na região do Iraque, e o Muqtada al-Sadr, inclusive, combateu o Estado Islâmico
com as suas milícias. E aí o Iraque hoje vive essa convulsão social, as ruas do Iraque estão em chamas, um país completamente inseguro e por conta dos Estados Unidos, o Iraque, mesmo tendo uma das maiores reservas de petróleo conhecida do mundo, não consegue se reerguer e provavelmente nem conseguirá, porque o seu próprio povo não consegue se entender. Então é como se o fantasma do Saddam Hussein viesse aí assombrar os iraquianos, uma vez que ele foi removido do poder com a ajuda de muitos iraquianos e o Iraque depois dele nunca mais conseguiu ser o mesmo. Alguns inclusive dizem no Iraque que era ruim com ele, mas é muito pior sem ele. Saddam Hussein, talvez o grande mito aí do Iraque do século XX e do início do século XXI, que sem ele o Iraque nunca mais conseguiu sequer ser um país unido. Com ele era unido na tirania. E aí, qual que é menos pior? Fica a questão. E aí, quero saber a sua opinião. O que você achou aí? O que você acha de toda essa convulsão que está rolando no Iraque? Você está vendo aí a questão da ignorância e de seguir cegamente líderes, personalidades? Isso é um grave problema, seja no Iraque ou seja em qualquer lugar do mundo, incluindo aqui no nosso país. Então, você que está me assistindo, de forma alguma, siga líderes de forma cega. Siga ideias, não siga as pessoas, porque pessoas cometem erro, são falhas e todo mundo aí a gente precisa passar a personalidade da pessoa por um crivo aí lógico e racional. Cuidado, meu Brasil, cuidado, eu tenho muito medo do que possa acontecer aqui nesse processo eleitoral de 2022 e espero que nada perto do que aconteceu com o Iraque, porque quando um povo não se une, quando um povo está completamente dividido, é o que acontece, é como está acontecendo aí no Iraque, um país completamente destruído pelo seu próprio povo, mas claro, todo o processo começou com a invasão americana. Beleza? Tamo junto, obrigado por ter chegado até aqui, agora não esquece, chegou? Então clica aqui, ó. Clica aqui na logo do canal, badala o sininho das notificações e, claro, deixa aquele like para o YouTube recomendar para todo mundo. Vou fazer o seguinte, nos vídeos finais aqui, na tela final, vou deixar aqui uma playlist do Oriente Médio, uma das playlists que explicam tudo aí que rola no Oriente Médio, para você entender e ficar bem informado de como funciona tudo no Oriente Médio. Tamo junto? Obrigado por ter chegado, beijo do Toby, um forte abraço e a gente se vê aonde? A gente se vê no próximo vídeo, todo dia, 6 horas da manhã. Até lá!